um artigo da Célia Pereira que trata justamente sobre as atuais concepções de direita e de esquerda, em que ela justamente faz uma distinção sobre o que é uma caracterização da esquerda, da direita e o progressismo que caminha por esses dois lados. Vamos, então, ver algumas dessas ideias que a Célia Pereira nos traz no seu artigo, cuja indicação nós vamos deixar logo abaixo do nosso vídeo, na área dos comentários. Em seu artigo, A Qualidade da Classificação Político-Ideológica Esquerda e Direita, publicada na revista Argumento, ela nos fala sobre como surgiu esse conceito da direita e da esquerda, que foi na Assembleia Constituinte instaurada em 1789, no contexto da Revolução Francesa, e a direita era, na Assembleia, ocupada por aqueles que defendiam o antigo regime, ou ancien régime, o feudalismo, e aqueles que lutavam para estabelecer uma nova ordem. Portanto, os que defendiam o feudalismo estavam à direita, os que estavam desejando novas concepções de Estado, de relações sociais, estavam à esquerda. Continuemos, então, com a nossa Célia Pereira, e ela nos diz que esquerda e direita não são apenas ideologias, não é? Elas indicam muito mais programas que se contrapõem com relação aos problemas e que esses problemas só podem ser resolvidos na esfera política. E a direita e a esquerda, elas comportam interesses e valorações a respeito da direção a ser seguida pela sociedade. Portanto, quando caracterizamos esquerda e direita, temos exatamente uma diferença fundamental que não se pode confundir de forma nenhuma em termos de programa, em termos de denominação, em termos de conduta na relação com a população. Trata-se de diferenças fundamentais. Mas vamos seguir com as ideias expostas pela autora, pela Célia Pereira. Vejamos. Bem, aqui nós vemos uma ideia de que, mesmo que a gente possa falar de uma esquerda e de uma direita, não se trata de uma divisão simples, porque existem matizes dentro da esquerda e da direita. Se trata de um amplo espectro político. Na prática política dos países, de forma geral, existe este centro, que no Brasil se chama centrão, que defende ideias que tanto estão para o campo dos avanços sociais, como a defesa de certas prerrogativas econômicas e sociais destinadas a um certo privilegiamento de classes. Mas, de alguma forma, caracteriza-se esquerda-direita porque aí se pode ver matizes e nuances diferenciadas. Sigamos, então, com o artigo da Célia Pereira. Gramsci falava na importância dos partidos políticos, porque quando eles têm programas claros, têm ideias claras acerca do que os conduz na relação com as demandas da população, do país, da nação, enfim, dos locais em que eles se fazem representar, fica mais fácil de saber que concepções de mundo eles têm. Quais são as condutas éticas e políticas adequadas a essa maneira de ver o mundo. Então, Gramsci, ele, embora seja um idealizador do chamado anarquismo político, que não significa anarquia, desordem, mas sim de uma concepção social e política em que não haveria mais hierarquias sociais conduzindo a uma igualdade social, ele reconhece que os partidos políticos são importantes, que devem ter posições muito claras na defesa daquilo que eles concebem como o mundo. E aí,
temos a questão do progressismo, que Bonazzi, citado pela Célia Pereira, nos traz. Ele foi se construindo em 3 hipóteses. Portanto, o progressismo, tal como ele foi inicialmente pensado, foi estruturado pelo fato de crer que as ciências naturais são modelos que podem ser imitados no desenvolvimento das ciências humanas e do próprio homem. O segundo ponto, que viu na extensão do poder de decisão política direcionado a todos os indivíduos, contendo o melhor resultado a que se poderia chegar. E o terceiro ponto, que reconhece que a luta de classes é o pré-requisito do necessário programa ou progresso humano. Esses pressupostos, esses pilares que fazem parte do progressismo, foi durante o seu impulso inicial por volta do século XIX, meados para o fim do século XIX, uma concepção que envolvia muito do que se pode chamar de um pensamento de esquerda. Entretanto, a Célia Pereira, ela nos traz outros elementos que possivelmente precisamos ter mais claros para que não confundamos muito as coisas. Vejamos o porquê. Bem, Célia nos coloca, Célia Pereira, que o conservadorismo e o progressismo compõem campos da direita e da esquerda. Ela traz uma noção do que é o conservadorismo. O conservadorismo, então, seria uma inclinação de olhar a ordem social como devendo conservar valores, condutas de governança e a conservação das diferenças de classes, porque isso faz parte do seu ver, do seu olhar sobre o mundo, e o progressismo falamos há pouco, mas eles não podem ser igualados à direita e à esquerda. Por quê? Porque as pautas progressistas acabaram por não se reduzir, com o passar do tempo, ao campo da esquerda. E a esquerda, por uma forma mais limitada, deixou que essas ideias fossem incorporadas pela direita e ela negligenciou o que seriam as chamadas pautas progressistas, ou seja, uma maior igualdade social, uma visão humana, científica, racional e daí por diante. Que há governos e partidos políticos de esquerda que podem ser mais ou menos progressistas, e governos e partidos políticos de direita que podem ser totalmente conservadores, mas com alguma medida progressista. Ora, isso traz uma certa dificuldade de entendimento sobre em que posição os progressistas estão, se a direita, se a esquerda. Bobbio procura esclarecer, então, esse aspecto. O critério da igualdade e desigualdade diferencia esquerda e direita. Para Bobbio, esquerda é um pensamento igualitário, que a direita se conserva no pensamento de desigualdades. A liberdade, por outro lado, seria uma medida das extremidades. Ou seja, a liberdade permite distinguir quem são os extremistas e os moderados. Portanto, os extremistas da esquerda e direita tenderiam a suprimir liberdade em nome das suas formas de governar, das suas formas de atuar junto à população, de conduzir a vida do povo. Os moderados são aqueles que podem prever a liberdade de movimentos, de pensamentos, de todas as formas de expressões humanas. Então, nós vemos que há diferenças bastante plausíveis entre o que podemos chamar de um efetivo progressismo e de uma efetiva corrente progressista, que deveria se situar mais à esquerda, e o que o progressismo e os progressistas, com o tempo, se tornaram, fazendo adaptações semânticas e políticas que se coadunam com a direita. É o caso do Partido Progressista do Brasil, que tem o Ciro Nogueira, um serventuário à disposição
do dito Jair, deste dito e presumido presidente, e que é considerado o 5, ou seja, o quinto desta família, como mais um filho do Jair Bolsonaro. E temos também a ideia de que o PP, ou o Partido Progressista, ele tem atuado junto às pautas da extrema-direita, apoiando como integrante do Centrão as propostas ou despropósitos do governo do Jair. Então, é preciso que a gente que trabalha na oposição a isto que está aí, a isto que está posto, que a gente não se utilize desse termo, porque parece que cria uma certa confusão semântica. Se a gente diz salve os progressistas, algumas pessoas poderão entender que estamos falando do Partido Progressista. Temos que entender, nós que temos essas preocupações com as transformações, com as mudanças que são necessárias para sairmos desse túnel escuro sem fim que estamos, que não podemos criar junto às pessoas a dificuldade de identificações. De sorte que parece-nos que caracterizar efetivamente a esquerda com demandas populares, com clara visão das demandas da população, da grande e expressiva maioria da população, colocando-se à esquerda, na esquerda que ainda luta e trabalha em favor dessas demandas da grande e expressiva maioria da população brasileira, precisam estar bem claras, porque parece que o termo progressismo e progressistas pode criar alguma confusão semântica e política, levando as pessoas a entenderem que se trata de um partido ou de uma força partidária no país que de nada tem progressista. É mais do que conservadora, é ultraconservadora e trabalha pelo atraso do progresso social, do progresso do bem-estar, do progresso das demandas populares em serem atendidas. É uma colaboração que trazemos e leiam um artigo da Célia Pereira, porque se trata de um artigo bastante esclarecedor. E aí, a gente se vê logo mais. Um abraço.